Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Placar Negócios Baia de News. Esse programa que une o universo dos esportes com o marketing. E eu, como sempre, com minha parceira Bianca Molina. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Bruna. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo, com as nossas convidadas e com esse público que se interessa, né, por esses dois mundos que acabam se conectando no programa. A gente aqui com a Flávia Mello. Tudo bom, Flávia? Olá, tudo bem, meninas? A gente quer saber da sua história, que você agora na Haleon, né? Na verdade, desde 2019 você está na Haleon, mas agora você entrando com o pé direito aqui, cheio dos holofotes, já em janeiro, já começou nessa nova fase aí com o Sensodini, já trazendo tantas coisas bacanas para esse universo do esporte. Conta um pouquinho pra gente da parceria de Sensodini no universo do futebol. A gente quer saber um pouquinho dessa sua entrada já com o maior glamour. Não, sem dúvida, acho que eu tô chegando num momento incrível da marca, incrível dessa parceria. Eu tô na Haleon, como você falou, há quase 5 anos. Muito do que foi construído dessa parceria, desse sucesso, obviamente vindo de um time enorme que construiu. E eu tô tendo a sorte de falar um pouquinho sobre isso. E com certeza, agora sobre essa minha chegada nessa cadeira, com certeza acho que o esporte feminino, ele vai continuar sendo uma prioridade. Então, tô animadíssima. Se eu puder até voltar um pouquinho à nossa parceria com o esporte feminino, como Haleon, ele começa até antes de Sensodini. Ele começou lá em 2020 com o Centrum. Centrum fez uma parceria com o Botafogo, patrocinando não só o time masculino, mas também o feminino. Foi a primeira vez que a gente fez a gente dentro do time teve essa parceria. E eu acho que ali começou um pouquinho do nosso gostinho por estar dentro dos esportes, estar dentro dando visibilidade para o futebol feminino. E deixa eu te perguntar, como tu entendes essa relação cada vez mais frequente, pelo menos para o público, assim, das grandes marcas com o mundo esportivo, especialmente no futebol, e agora partindo também, dando uma atenção maior para o futebol feminino? É uma questão de identificação? É uma questão de bom senso? É um movimento de mudança social que a gente vê na sociedade também se refletindo dentro do mundo do marketing? Sem dúvida. Eu acho assim, não é um único fator. Então, obviamente, quando a gente está numa grande corporação, a gente tem que pensar em como alavancar os resultados que a gente tem. A gente pensa nos objetivos estratégicos, os objetivos de negócio. Mas o que eu consigo ver cada vez mais, e quando a gente tomou a decisão de enveredar por esse caminho de esporte, futebol feminino, a gente vê a importância de cada vez mais a gente também mostrar para os nossos consumidores quem é a nossa empresa, no que a gente acredita, quais são os nossos valores. E, obviamente, a gente quer refletir os patrocínios, as parcerias com pessoas que reflitam a mesma mentalidade, e a gente quer apoiar causas que a gente acredita. Então, quando eu falo da Haleon, que é uma grande empresa do lado de consumo, a gente tem realmente um propósito, que é entregar a melhor saúde diária com humanidade. E quando a gente fala desse propósito, eu acho que ele tem tudo a ver com o esporte, né? A gente está falando o esporte é um dos principais pilares que a gente tem de autocuidado. É uma forma realmente que a gente encontra de se cuidar, de cuidar melhor da nossa saúde. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente buscava. Obviamente, dar visibilidade para as nossas marcas, ter resultado, um retorno em relação àquele investimento. Mas a gente está falando, obviamente, de abraçar causas que a gente acredita. A gente está falando, obviamente, de dar visibilidade para o nosso consumidor, para o que é importante para a gente também, né? Eu quero te fazer mais uma pergunta em relação ao futebol feminino, porque a gente sabe que está se desenvolvendo ainda aqui no Brasil, né? E tem clubes que têm, mas ainda não levam a sério, não tem o cuidado que deveria ter com a delegação, com o elenco, né? Tu acha que é um papel também das patrocinadoras exigirem um trabalho mais adequado? No caso, eu coloco o nome da minha marca na camisa de tal clube, mas eu preciso que esse clube tenha um trabalho executado bem a sério com o futebol feminino. Não que daqui a pouco ele estampe manchetes, né, dizendo que as meninas treinam sem nutricionista, sem fisioterapia, sem as ideais condições. É um papel ou não tem relação? Eu acho que sim, eu acho que faz parte da gente
primeiro, escolher parceiros que a gente acredite que façam jus ao que a gente está dando visibilidade. Então, se a gente está atrelando a nossa marca a um grande clube, um grande time, eu acho que a gente tem também um papel de reforçar nossa visibilidade ou reforçar o que a gente acredita para aquilo. Posso dar, inclusive, até um exemplo dentro da nossa parceria com o Botafogo. Um pouco depois que a gente estabeleceu essa parceria, as meninas não necessariamente jogavam no Newton Santos como campo principal delas. Mas tinha uma série de jogos em Niterói. E a gente fez parte de uma série de conversas que estavam acontecendo dentro do clube para garantir. A gente sabe o quanto o futebol feminino tem crescido ao longo dos últimos anos. O ganho de importância. Acho que 2023 foi um marco na história do esporte, com a Copa do Mundo feminina. Mas isso também faz parte da gente dar a devida importância dentro de casa, né? Então, assim, a gente participou dessas discussões, foi super bacana ter participado disso. E quando as meninas foram ter o jogo de estreia lá no Newton Santos, a gente decorou todo o vestiário para que elas se sentissem realmente donas daquele espaço, para elas terem clareza de que aquilo era delas também. Legal. Então, assim, acho que foi muito bacana. Até porque a marca recebe isso também, né? Sem mais visibilidade, dúvida, né? Imagens mais legais sendo compartilhadas. Sem dúvida. Legal. E em relação à diversidade e inclusão, eu acho que são valores. O que é mais bacana é que vocês trabalham exatamente com o lance do propósito, né? O que vocês realmente acreditam. E eu acho que o mundo está cada vez mais num movimento assim, né? E a gente precisa disso. Sem dúvida. E eu acho que o mais importante é que ele seja genuíno. Sim. Acho que a gente começa a falar de empresas que têm esses valores no seu DNA, de marcas que tenham esses valores no seu DNA, e que aquilo seja realmente verdadeiro. Acho que não tem coisa pior do que você querer imprimir uma mensagem ou agir de uma forma que não é real, porque aquilo realmente não faz bem nem para a marca, nem para os consumidores. Então, realmente, dentro da Haleon, a gente tem uma política super forte de diversidade, igualdade, inclusão, equidade. Então, assim, eu acho que começa dentro de casa com pequenas mudanças. Então, um exemplo super bacana que a gente tem, além de ter a licença maternidade de 6 meses, a Haleon também, recentemente, estendeu a licença paternidade para também 6 meses remunerados. Eu acho que isso começa a dar uma transformação em relação a como a gente vê a equidade, como dar... apesar das pessoas virem de cenários completamente diferentes, socioculturais completamente diferentes, como é que a companhia pode dar um pouco mais de igualdade naquele caminho dentro da empresa? E eu acho que a gente reflete isso um pouquinho também no campo, nos nossos patrocínios. Então, falando de Sensodini, que você tinha mencionado, Sensodini a gente começou a apoiar, a fazer esse patrocínio com o esporte um pouquinho depois do que a gente começou com o Centrum. Acho que também faz parte de um aprendizado que a gente vai tendo como empresa em relação a qual é a melhor marca para a gente trabalhar, de que forma. E até para vocês saberem como é que a gente escolhe esses caminhos, né? A gente tem, primeiro, tem que fazer sentido para a marca e para a mensagem que a marca quer passar. A gente entendeu, através de pesquisas, qual eram alguns territórios que faziam sentido para cada marca, dentro da Haleon, dentro de todos os nosso pool de marcas. A gente está falando de marcas super reconhecidas. A gente tem, além de Centrum, Sensodini, a gente tem Eno, a gente tem Advil, a gente tem Corega. Então, a gente está falando de um pool de marcas super fortes, e a gente identificou que territórios faziam mais sentido com cada marca, e a gente, em parceria, a muitas mãos, agência de comunicação, agências de patrocínio, a gente definiu quais eram os melhores territórios, quais eram os melhores clubes, quais eram as melhores iniciativas para a gente trabalhar com cada um delas. Então, começamos com o Centro, a gente migrou para a Sensodini mais recentemente, então a gente fez patrocínio do campeonato de futebol feminino paulista, a gente passou a patrocinar, a ter a Debinha como nossa embaixadora de marca. A gente começou a fazer o patrocínio do futebol feminino do Santos, das meninas da Vila. E eu acho que o mais legal dessa parceria é que, nesse caso, a gente patrocina exclusivamente o time feminino. Que eu acho que
eu acho que é uma mudança muito... É quase uma quebra de paradigma, né? A gente estava conversando com a agência outro dia e a gente estava comentando que há alguns anos atrás o patrocínio feminino ele era quase que bonificado, né? Você fechava o patrocínio masculino, você recebia o feminino. Hoje não. Hoje o clube, as marcas, a gente vê a importância de apoiar e de suportar especificamente o time feminino. Então, eu acho que a gente vem num caminho super bacana em relação a isso. Legal, porque geralmente era assim mesmo, né? Embutido. Exato. E o repasse financeiro não acontecia para a modalidade, né? Ou para a base, ou para o futebol feminino, acabava ficando só no masculino principal. Então, uma iniciativa realmente bem interessante. Você falou até de ser bonificado e tudo mais. Eu lembro muito da minha vida publicitária em agência a vida inteira, que era muito isso mesmo, né? Assim, aí você ganha. Isso, tipo, já tá no pacote. É. É uma mudança de cultura também das empresas, né? Dos clubes, né? Que é um passinho de cada vez. Sobre o futebol feminino, tu citaste o Campeonato Paulista feminino, né? Isso. Assim como acontece no masculino, ele é o mais forte da modalidade, ele é o mais forte dos estaduais do país. Como surgiu nessa busca de entendimento do público, de vocês? Esse é um ponto até que eu gostaria de chegar. Quando vocês decidiram apostar no time do Botafogo, tanto masculino quanto feminino, vocês entendiam que o público-alvo da Centro estava ali? E depois, quando aconteceu com o Campeonato Paulista, o público-alvo de vocês também estava ali? Essa percepção de qual público vocês querem chegar, ou se vocês querem fomentar ainda mais o próprio público, que eu tenho mais dúvida. A gente tem uma série de fatores que influenciam. Então, o que a gente descobriu através dessas pesquisas? Que o público, o esporte, o futebol fazia muito sentido com ambas as marcas. Naquele momento, com o Centro, o que a gente fez? A gente fez uma análise do que fazia mais sentido para a gente em relação aos clubes que estavam disponíveis no momento para uma parceria, o que a gente entendia que teria mais retorno. E a mesma coisa com o Sensodini. Eu acho que, no caso dessa parceria com o Sensodini, ou quando a gente escolhe, por exemplo, o ponto do futebol feminino de São Paulo, a gente sabe que a gente tem um público muito diverso. Então, falando especificamente de Sensodini, para vocês terem uma ideia. Sensodini é uma marca líder no segmento de sensibilidade. É a marca número 1 em recomendação de médicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda uma oportunidade gigantesca de ampliar a nossa presença dentro dos lares brasileiros. O que a gente sempre busca? Como é que a gente pode estar mais próximo desses consumidores, tanto dos usuários como dos não usuários? Hoje, quando a gente fala de sensibilidade, acho que nem todo mundo sabe, mas sensibilidade, tem gente que não usa um produto porque nem sabe que tem sensibilidade. Então, às vezes, a pessoa toma aquele sorvete gelado, come aquele doce, bem doce, sente aquela dorzinha, e ela não entende que ela tem uma questão, uma condição que precisa ser endereçada. Eu acho que quando a gente olha pro futebol, quando a gente olha pro Paulistão, que é um campeonato super reconhecido, a gente tem o interesse realmente de dar visibilidade da nossa marca, e por que não sobre a condição, sobre a oportunidade de melhoria de vida que o consumidor tem, através do esporte, através de como a gente vai mostrar a marca. E acho que mais do que isso, acho que tem um ponto que a gente fala muito, que acho que a gente, como líder do segmento, um líder grande dentro do mercado brasileiro, a gente tem um papel relevante em trazer temas sensíveis, né, à tona. Então, não é só dar visibilidade da condição, mas é falar sobre temas que muitas vezes a gente não fala. Então, quando a gente está apoiando só o futebol feminino do Santos, a gente está trazendo à tona a equidade de gênero. A gente sabe que em momentos, por exemplo, como a própria Covid, a gente sabe que, óbvio, o esporte foi muito afetado. Futebol, pararam todos os campeonatos. Só que a gente sabe que justamente pelo futebol feminino ter menos apoio, em geral, acabava sendo um núcleo ainda mais afetado. O que a gente viu? A gente começou o patrocínio de Centro bem naquele momento super turbulento, 2020. A gente manteve o patrocínio e no início do ano seguinte, a gente não só renovou o patrocínio, mas como patrocinador master. A gente passou a estampar as camisas das meninas do Botafogo, o que não acontecia naquele momento do futebol masculino. Então, eu acho que a gente tem um papel realmente de dar visibilidade, a gente tem que trazer à tona essas discussões e a gente tem que se posicionar como empresa em relação ao que a gente acredita.
Bom demais. E sobre a Sensodini, continua, né, nas mangas das camisas. Inclusive, me chamou a atenção que a Sensodini também estampava os títulos de algumas ações da TV do clube. Né? Hoje tem quiz Sensodini com a jogadora tal. É isso. Então, o fortalecimento da marca também, né? Sem que tu não vê no dúvida. masculino, mas daí tu olha pro feminino e tá sempre ali a E eu acho que Sensodini. isso é importante para mostrar que a marca realmente quer fazer parte do movimento. A gente não quer só estar lá na camisa. A gente quer... Por exemplo, a gente chegou a fazer ação com o Botafogo no mês das mulheres. A gente comprou uma quantidade enorme de camisa do time, estampou o nome das meninas e mandou para uma série de influenciadores, atores... Que é para isso, é para deixar claro que o nosso papel vai além de ter só a marca, né? Que a gente quer fazer parte da discussão, que a gente quer dar visibilidade para aquele assunto. E em relação ao patrocínio das Sereias da Vila, como que foi esse... Como vocês chegaram, assim, de falar assim, vamos patrociná-las? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, o Santos é um time super icônico dentro do futebol, né? A gente sabe da importância deles no cenário brasileiro. E quando a gente estava procurando o que mais a gente pode fazer, onde mais a gente pode ir, a gente identificou essa oportunidade dentro do time do Santos. Eu acho que foi uma combinação de fatores super bacana entre uma marca, um clube extremamente reconhecido, uma marca super conhecida, trazendo inovações, querendo pensar diferente. E acho que foi uma combinação muito forte entre a gente saber que a gente teria uma visibilidade muito grande, uma ótima aceitação do clube e que a gente conseguiria fazer uma série de iniciativas juntas. Então, acho que veio um pouquinho daí. Veio sabendo que a gente tinha oportunidade de construir muitas coisas juntas, né? É maravilhoso. Quando você vê que é realmente genuíno, né? Você vê que o patrocínio não é assim, vamos patrocinar porque é uma marca grande e ok, né? Um clube grande, mas realmente é genuíno de vocês. Inclusive, eu vou deixar uma sugestão aqui de ação para a Sensodini fazer com as sereias. Já vou anotar, hein? Porque esse ano o Santos volta a disputar uma Libertadores da América, né? No time feminino. E o Santos foi o primeiro time brasileiro a ser campeão da competição. Então seria a marca número 1, né? Porque a Sensodini se auto-intitula assim, com a equipe número 1 do time feminino brasileiro a conquistar a maior competição das Américas. Eu já pensei, eu já pensei anotar e depois eu dou os louros sobre as iniciativas, hein? Eu já pensei que a Bianca ia falar da licença paternidade, que eu tenho certeza que isso brilhou ali na cabeça dela. Não, eu até na licença hora... paternidade de 6 meses, eu ia pedir um espacinho aqui rápido para falar sobre isso, porque é muito importante mesmo as empresas. E antes de ser mãe, eu tinha um entendimento assim... Por que pensar na licença de paternidade? Tem que melhorar a situação da maternidade. Mas virando mãe e tendo um parceiro que tenho, e a empresa dele foi muito bem no sentido de fica em casa o tempo que tu precisar. Sabem também que a gente não tem um suporte aqui, né? Porque realmente eu não sentia que eu queria ficar mais tempo em casa. Eu sentia que eu queria ter mais gente me acompanhando. No caso, que o Rafael ficasse me acompanhando. Então, e eu tenho um outro amigo que teve filho quase ao mesmo tempo. E a empresa dele deu 2 meses para ele. Que e mais um mês. Que muita gente tem. E mais um mês no 6º mês, que é o mês da introdução alimentar, né? Então, já é também uma, legal, já uma outra avanço, construção. Eu acho que esse ponto é importante, inclusive, para fortalecer a mulher no mercado de trabalho. Porque muitas vezes, e eu falo por isso que eu passei por licenças maternidades, tenho 2 filhotes. Quando a gente sai, é um momento de muita insegurança para você. Né? Acho que você pode estar fazendo um ótimo trabalho, você pode ter confiança, mas fica sempre aquela coisa... eu vou ficar 6 meses fora da companhia. Então, assim, eu acho que ter homens também passando por isso deixa essa situação dentro da empresa mais equivalente. Então, acho que isso traz mais segurança para todo mundo. É benéfico, obviamente, para a família, sem dúvida nenhuma. Para a criança, para o pai e para a mãe, que estão se descobrindo, se conhecendo, e para a empresa como um todo. Legal. É que no Santos não tem nenhuma jogadora grávida, mas agora no Flamengo teve. E o Flamengo também teve um posicionamento interessante. Eu imagino que se chegar a ver no Santos, a Sensodini vai ajudar o clube a se posicionar bem, porque também a gente precisa incentivar as atletas a terem um entendimento de que a carreira não necessariamente vai acabar porque elas engravidaram, que a gente sabe que costumeiramente isso acontece, né? Principalmente aqui no Brasil, porque os contratos, eles dão brecha para isso. Mas sobre a Centro ainda e o Botafogo, tu falaste ali sobre o momento da Covid, né? Vocês chegaram a fazer algumas ações de conscientização
da importância daquele momento, da delicadeza daquele momento mesmo. Traz um pouquinho isso pra gente. Que ponto é esse que o marketing acaba se envolvendo, juntando o cliente de vocês, né, no caso do Botafogo, com um momento extremamente delicado que o mundo estava passando? Como vocês constroem isso e se vocês precisam pensar a 4 mãos, né? No caso, é o lado da Central, mas o lado do Botafogo também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que para essa parceria ser um sucesso, a gente precisa que empresa, grandes marcas, o clube, os atletas, todo mundo queira fazer de uma forma que faça sentido. Então, quando a gente está falando da Covid, em que tudo parou, em que a gente precisava repensar o mundo, repensar como a gente fazia as coisas, eu acho que foi uma oportunidade enorme para a gente parar, analisar tudo, repensar como seguir adiante e como trazer novas iniciativas, novas saídas, novas soluções. E com certeza o que a gente veio trazendo para frente depois, ele tem um papel muito relevante na construção dessa parceria que a gente tem. Então a gente está realmente falando de construir novas iniciativas, construir novas visibilidades com as meninas, com o time, para ampliar cada vez mais essa ação. Em relação, eu andei lendo também bastante sobre ações aí que vocês fizeram, inclusive com o Botafogo, e eu vi também que foi LGBT, teve um monte de coisa muito bacana. Eu queria saber mais do que vocês fizeram, inclusive de racismo também. Perfeito. Tudo que vocês puderem, assim, mostrar pra gente, Tá porque ótimo. eu acho que é importantíssimo, né? É o que a gente falou. E é genuíno de vocês. E endossa a ideia de que é mais do que colocar, só estampar ali a marca. Sem né? dúvida. Exato. Bom, eu acho que a gente tem exemplos maravilhosos, realmente, nessa construção. A gente está em 2024, a gente está trabalhando com esporte, com futebol feminino há quase 4 anos, começando com o Centro, trazendo agora para a Sensodini. Eu acho que essa iniciativa realmente de racismo foi uma das mais bacanas que se viu dentro do esporte em relação a uma marca se posicionando e pedindo, dando visibilidade para um tema tão desafiador e que, ao mesmo tempo, infelizmente, faz tanto parte do nosso dia a dia e do esporte, não só brasileiro, mas mundial. E aí, o que a gente fez óbvio, o Botafogo tem aquelas listras que são super icônicas da camisa, né? E o que a gente fez foi fazer uma brincadeira e estampar algumas camisas com barras que traziam um pouco de dados e que falavam um pouco sobre o impacto, não só do racismo, mas sobre a diferença em relação à raça, como aquilo tem impacto. Então, a gente falava X% de negros dentro das universidades públicas ou particulares, X% dos médicos são negros, X% de mulheres negras na força de grandes empresas. Então, assim, eu acho que o nosso papel naquele momento era dar visibilidade para o maior número possível de pessoas, e é para isso que a gente utiliza o esporte, os clubes e as nossas marcas, obviamente, para levar as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão no estádio, a repensar um pouco sobre o tema. E para que, obviamente, se a gente conseguir que pessoas parem, pensem sobre aquilo e revisitem o seu modo de ser, acho que a gente fez um golaço, né? Então, a outra iniciativa foi essa que você falou, a gente ajudou, a gente fez esse acho que foi um dos projetos mais complexos que a gente teve dentro da marca, que foi realmente criar uma torcida do Botafogo LGBTQIA+. A gente sabe que o mundo dos esportes é majoritariamente masculino. A gente sabe que esse é um tema sensível, é um tema delicado, mas a gente queria garantir que a gente estava trazendo, a gente estava fortalecendo também essa discussão. Então, foi uma iniciativa super bacana, de muitas conversas. A gente ficou muito feliz com a reação do clube, dos atletas e dos próprios torcedores em valorizarem o tipo de iniciativa que a gente trouxe. Que legal. A gente está falando aí sobre Botafogo, Campeonato Paulista, o time feminino do Santos, as Sereias, né? Tu citaste a Debinha. Uhum. E a Sensodini também recentemente estava participando de uns videocasts das Dibradoras. Que eu, particularmente, como consumidor, adorei, porque elas sempre convidavam também ou jogadoras ou jornalistas para participar. E eu tenho certeza que a Sensodini foi importante também
para proporcionar a presença delas na terceira Copa do Mundo feminina delas. Elas já tinham estado em 2015, em 2019 e em 2023. Não é um evento fácil de cobrir, né? E na Austrália, ainda mais, extremamente longo, Austrália, Nova Zelândia e tudo mais. Eu queria saber como foi que vocês perceberam a oportunidade de estar com elas, né? Porque as vibradoras, eu penso sempre, elas deviam ser mais reconhecidas. Sem dúvida. Porque elas falam de futebol feminino realmente desde que tudo era mato, sabe? Sem dúvida. E elas continuam aí batalhando por um espaço na mídia. Dúvida. Bom, eu acho que 2023, como eu falei, foi um divisor de águas no esporte, no futebol feminino, né? Eu acho que cada vez mais a gente... Óbvio, é uma construção, não foi uma virada que aconteceu só nesse ano com a Copa do Mundo, mas acho que foi efetivamente um momento em que se viu que o futebol feminino estava sendo reconhecido, não só por torcedores, empresas, a visibilidade que se teve em audiência, tudo. E como a gente já estava fazendo parte desse movimento, dessa construção, a gente falou... Vamos fazer parte. Como é que a gente pode participar de uma forma que faça sentido de negócios? Então, acho que a gente fez 2 parcerias muito bacanas. Uma foi com a Cazé TV. Então, eles fizeram também a veiculação de todos os jogos. Tiveram uma audiência altíssima. Quebraram recordes. Exato. Então, assim... E, ao mesmo tempo, eu acho que essa parceria com as meninas... E eu concordo com você, assim... O material delas, o canal delas é espetacular, assim, para eu que sou uma pessoa que gosto de esporte, gosto de futebol, joguei quando mais nova, assim, outro dia que a gente estava conversando, assim, é um canal que a gente é bacana acompanhar, é bacana você ver as notícias. E é isso, é dar visibilidade sobre o que está acontecendo no dia a dia. Então, na minha cabeça, não faria sentido a gente estar única e exclusivamente no Cazé TV, que obviamente... É uma força, faz muito sentido. Mas, assim, tem um papel bem importante quando a gente fala de apoiar outras mulheres que estão cobrindo o futebol feminino. Então, acho que foi uma combinação muito positiva. A parceria que a gente estabeleceu com os podcasts que a gente estava suportando com o Sensodini. E essa parceria foi super benéfica, sem dúvida. E tem a ver também que, tipo, a Cazé, eu participei da cobertura da Copa do Mundo Feminina lá, a gente alcançava milhões de pessoas. Só que as Dibras alcançavam menos pessoas, mas uma coisa mais segmentada. As pessoas que paravam ali queriam ver tudo, né? A Cazé, a gente sabe, muita gente está ali, mas não está prestando atenção, não está consumindo diariamente, está ali só em um momento. Então... Elas têm um público muito fiel, apaixonado por futebol e que está lá em contato com elas diretamente, né? Nessa relação de conexão. E eu acho que isso é um ponto super importante quando a gente está falando de marcas, né? Qualificado total, né? Quando a gente está falando de mercado. Não adianta, óbvio, tem uma parte importante de visibilidade. Então, a gente quer ampliar nossa presença, a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam o Sensodini, conheçam sobre a sensibilidade, entendam que, eu tenho esse problema. Cara, vou comprar Sensodini porque é uma marca que eu confio, que eu conheço. Mas, além disso, a gente quer também estabelecer essa conexão com os consumidores. A gente quer que os consumidores entendam que não só a gente sim, tem muito investimento em desenvolvimento de produto, muita tecnologia, mas a gente quer estabelecer essa conexão com isso. Gente, e até se eu tiver um tempinho, tem uma história maravilhosa, que eu adoro, da minha vida anterior em Sensodini, porque eu comecei na Haleon em Sensodini, fiquei um tempo trabalhando com centro em inovação e tô voltando agora, né, como a gente comentou. Uma vez eu recebi uma cartinha de um senhor do interior de Minas Gerais, em que ele agradecia a empresa por ter a marca Sensodini, porque tinha mudado completamente a qualidade de vida dele. Ele passou a poder voltar a comer as coisas que ele gostava, que ele tinha deixado de... Gente, aquilo como boa marqueteira, me deu aquela aquecida no coração. Porque eu acho que quando você trabalha com marcas, numa empresa com propósito, que entregam realmente essa saúde, é diferente. E aí eu confesso que eu fiquei super mexida com aquilo. Eu fui embora, assim, falei pros meus amigos, falei pra minha família. Sabe essa coisa? Escrevi depois uma cartinha pra ele à mão, porque tinha esse detalhe. Não é que ele me mandou um e-mail. E ele não mandou pra Flávia, obviamente, ele mandou pra empresa, mas eu, como gerente da marca, recebi aquilo. Gente, eu falei, cara, a gente tá no caminho certo. Então, acho que toda a oportunidade que a gente tem pra continuar
dando visibilidade, continuar trabalhando isso. Eu acho que tem uma recompensa não só para a companhia, mas para quem está lá também, sabe? Com certeza. E eu vejo assim, na minha casa, por exemplo, eu sempre usei, porque eu tenho dentes sensíveis, assumo que eu tenho dentes sensíveis e tem melhorado muito. E meu marido, que não usava, ele começou a usar. E você falou muito da questão de tecnologia, né, e tudo mais, que vocês super estudam. Eu vejo, assim, um progresso, porque antes eu acho que tinha um gosto muito particular, né? Sim, o particular é uma ótima palavra. Ótimo. Que era assim, ai meu Deus do céu. Mas hoje em dia não. É uma pasta de dente que tá tudo bem usar, e eu né? acho Ninguém que assim um dos grandes avanços que a gente trouxe para recrutar novos consumidores é isso. Porque antes era aquela coisa, a pessoa usava só enquanto estava numa crise, quando estava um pouco pior. Mas assim, a gente fez uma evolução. Hoje a gente tem produtos que são produtos efetivamente que não devem nada a outros cremes dentais de uso diário. Pelo contrário, esse é um produto de uso diário. Então, eu realmente, quando a gente vê a evolução de produto… Então, acho que eu fico feliz quando a gente vê esse tipo de feedback mesmo. É uma evolução de marca ao longo dos anos, é uma evolução de companhia, é uma evolução de produto e eu acho que é uma evolução de posicionamento. A gente está entrando em certas discussões, em certos ambientes que a gente não estava anteriormente, né? E de virar realmente uso diário, né? Porque aquilo é o que você falou. Antes era muito pontual. Como se fosse até meio que uma pomada ali, um remédio, né? Sem dúvida, a percepção era muito essa. Eu acho que a gente vem avançando. A gente lançou recentemente um produto que chama Proteção Completa. Eu aproveitando aqui para falar um pouco das nossas oportunidades também. Que eu acho que foi uma grande mudança. Porque eu acho que antes a gente era muito reconhecido só como uma marca de sensibilidade. Com esse lançamento que foi no final do ano passado, a gente passou a reforçar outros tantos benefícios que são muito importantes para o consumidor. Que é a questão de refrescância de hálito, combate anticáries, uma série… A questão do branqueamento. Não é que a gente deixou a nossa essência de sensibilidade, mas a gente sabe que para o consumidor é importante ir além. Então, eu acho que é uma evolução em relação ao que a gente entrega de produto e o que a gente entrega de mensagem para o consumidor também. E que tem tudo a ver com essa associação com o futebol, né? Porque a Bruna reconheceu, eu sofro, mas não é assim, eu tenho dente sensível, eu sofro. Mesmo assim, dores absurdas. E adoro tomar uma cerveja. Aqui em São Paulo, a gente não tem a venda de cerveja com álcool nos estádios, mas ainda tem cerveja. Tem dias quentes que até sem álcool veio bem. Então, acho que tem toda uma relação, assim, porque eu só tomo água natural porque eu não aguento de dor mesmo. Eu já sou uma cliente assídua da Sensodyne, tá? Lá em casa já virou normalidade. Então, acho que eu não sou zero do marketing, tá? Mas já fiquei imaginando assim, não faça cara feia ao beber a sua cerveja. Use Sensodyne antes de ir pro estádio. Adorei! Eu vou sair daqui, com várias ideias, vou voltar pra agência e falar, gente, vamos conversar mais, vamos ter mais esses papos. Que já vão trazendo um monte de ideia pra vários gente insights já. E você sendo uma mulher, estando na linha de frente agora, chegou agora, maravilhosa, já na marca, na verdade voltou, né, pra marca. Qual que é a importância, né, de ter esse olhar feminino, tanto em relação aos patrocínios de forma geral, como para a própria marca? O que você tem assim de visão em relação… É óbvio, né? A gente, como mulherada aqui, sempre vai defender a bandeira feminina. Mas fala um pouco pra gente, assim, a sua visão em relação a isso. Bom, eu acho que, assim, com uma cabeça marqueteira, pensando corporativamente, óbvio que a gente vai sempre tomar a melhor decisão olhando uma série de fatores. Então, eu vou olhar o que fizer mais sentido para o negócio, eu vou olhar o que tiver mais retorno, eu vou olhar o que fizer mais sentido para entregar o resultado. Mas eu acho que quando a gente está falando de ir além, quando a gente está falando de trazer uma cerejinha do bolo para uma outra discussão, eu acho que, obviamente… porque afinal de contas, nós não somos robôs. Eu acho que a gente acaba se sensibilizando também por causas que são próximas a nós. Então, obviamente, infelizmente, eu não estava aqui na construção inicial desse plano. Tenho muito orgulho do que foi construído. Tinham muitas mulheres fazendo parte desse time. E como tinham muitos homens, e tem muitos homens no parte do time, que estavam, inclusive o líder dessa iniciativa, antes de eu chegar, era um homem.
que abraçou essa oportunidade como uma grande causa corporativa e indo além. Óbvio que eu agora vou trazer o meu viés dentro da posição. Tenho muito orgulho de falar que a gente está analisando uma série de iniciativas do que pode ser feito daqui para frente. Então, a gente quer ir além. Acho que a gente já está se estabelecendo nesse território como uma marca parceira do futebol feminino. E eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande de que isso seja consistente. Então, acho que uma das grandes preocupações que eu tenho é continuar dando visibilidade ao esporte feminino. Porque acho que uma das coisas mais importantes é o que a gente estava falando de ser genuíno, ser real. E a gente sabe que para o futebol feminino e para os esportes femininos ainda tem um longo caminho até a gente conseguir ter a mesma visibilidade, até os mesmos investimentos. Então, acho que um papel muito importante que eu tenho é como é que a gente continua indo além nesse suporte, nessa parceria. E é legal essa visão feminina, né? Porque, como você estava comentando, até do senhor que mandou a cartinha e tudo mais, se caísse na mão de um homem, tudo bem, poderia ser maravilhoso e tá tudo certo. Mas eu acho que na mão de uma mulher, eu acho que tem um outro peso, né? A gente, eu acho que leva mais pro coração. Talvez. Eu acho que depende muito, realmente. Talvez a gente acabe tendo, em alguns momentos, uma visão um pouco mais próxima, mais emotiva. Não necessariamente isso não é regra, né? Exato, não é uma regra. Sim. Mas, sem dúvida, acho que a gente ver dentro de um tema que a gente está trabalhando, algo que a gente se identifique, que a gente entenda a importância daquilo, acho que traz uma motivação ainda maior para a gente fazer aquilo acontecer. E para a gente encaminhar até o encerramento aqui do nosso papo, o que tu achas que tanto a Centro quanto a Sensodini, elas puderam aprender enquanto empresa mesmo com esses patrocínios aí na área esportiva? Eu acho que, bom, são 4 anos, acho que a gente já viu bastante coisa. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem é realmente essa questão da consistência. É uma questão da marca se posicionar e ela realmente continuar apoiando, não ser algo pontual. Eu acho que é dessa forma que a gente começa, e é dessa forma que a gente entendeu que a gente consegue efetivamente passar um pouco dos nossos valores como empresa. Então, acho que é dessa forma, trazendo temas sensíveis para discussão na sociedade, que a gente entende que a gente passa a ter uma importância diferente para consumidores. Eu acho que a gente teve um aprendizado super forte de que, sim, marcas vendem ainda mais quando elas têm um propósito, quando elas têm um caminho verdadeiro, quando elas têm interesse em dar visibilidade a causas que elas acreditam. Então, eu acho que é um pouco disso. Sim, temos retornos financeiros, mas a gente tem, como líder de segmentos, a gente tem um papel importante na sociedade de continuar apoiando uma série de coisas que pra gente são super relevantes. É importantíssimo, né? Eu acho que a gente, como marca, né? Assim, eu falo a gente porque muito eu tenho da minha vivência, né, de publicidade a vida inteira. E assim, eu sempre tive esse olhar exatamente pensando, cara, a gente é porta-voz de muita coisa. E pode mover, assim, montanhas, Sem né? dúvida. Realmente, eu acho que tem que levantar cada vez mais essa bandeira. Tem algum ponto que você gostaria de abordar aqui, que a gente não tenha entrado? Fica super à vontade. Desde já te agradeço. Agradeço esse time maravilhoso de Sensodini, da Halion, que todo mundo super nota 1000, que nos acolheu com todo o carinho. E tem alguma coisa que você quiser falar, sinta-se super à vontade. Acho que a gente está super feliz com essas parcerias que a gente estabeleceu. É o início de uma caminhada, como eu comentei. Não para por aqui, 2024 está começando, tem muita coisa boa por vir. E a gente vai continuar, sem dúvida, olhando para o esporte, olhando para as mulheres nesse caminho e apoiando o máximo que a gente puder. Foi muito bacana estar aqui com vocês, meninas, dar voz a tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha dentro da companhia, das marcas. E foi um super prazer. A gente que agradece. Bom demais. Pode voltar quando tiver novidades, novas parcerias para divulgar. Mais um grande Placar Negócios, né? Demais. Obrigada mais uma vez. Gente. Obrigada, Bianca, pela parceria de sempre aqui. E a gente se despede. Muito obrigada pela participação de vocês. E nos sigam nas redes sociais. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, te inscreve no YouTube oficial também da Placar. Fica aí por dentro que em breve tem mais Placar Negócios. Um beijo. Beijo.